Deus criou o mundo por meio da palavra. A palavra fez que do nada Deus criasse tudo. Só Deus é a fonte de poder que pode criar algo do nada. Há uma energia criativa na palavra de Deus. Ela tem um poder incrível que dá forma à certeza. O homem é a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus. É por isso que a palavra do homem também tem poder. Um ensino do Talmud. A palavra não tem braços, mas faz o que os braços fazem. Não somente mata o homem, mas cruza essa linha, porque a mão do homem mata o que está perto, mas a palavra mata mesmo o que está longe. A palavra é como flecha, mas supera a própria flecha. Porque alguém pode se proteger de uma flecha com a mão, mas da arma que dispara a palavra, não há força que se salve. A palavra do homem pode vivificar ou destruir a vida de outro homem. Assim como uma gota de perfume pode mudar o ambiente de uma casa, o homem, por meio de suas palavras, pode exercer influência não somente sobre si, como também sobre as pessoas e as circunstâncias que o cercam. As palavras podem exalar uma fragrância agradável ou um odor desagradável no ambiente em que são ditas. Provérbios 18:21 demonstra quanto é poderosa a palavra. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A palavra tem poder. A Bíblia não é a única referência que afirma sobre o poder da palavra. Felizmente, a ciência também revela as distintas teorias que endossam o poder que existe nas palavras. Refiro-me à teoria do mecanismo do cérebro. O cérebro pode ser dividido em duas partes: a parte velha e a parte nova. A parte velha do cérebro cumpre a função de controlar o que fazemos inconscientemente, como a respiração, a digestão da comida e o bater do coração. Como seria complicado se tivéssemos de controlar todas essas ações de forma consciente. Felizmente, Deus criou o homem de tal maneira que ele não precisa gastar energia para ativar essas ações, já que elas funcionam automaticamente. Isso não é surpreendente? Por outro lado, existe a parte nova do cérebro, que se encarrega de pensar, tomar decisões, julgar e dar conexão a cada assunto. Embora executem funções distintas, as duas partes do cérebro encontram-se conectadas. A parte velha, conhecida como sistema nervoso autônomo, cumpre a função de coordenar o cotidiano e repetitivo. Por sua vez, porém, recebe informação de seu par. A parte nova do cérebro reinterpreta, de forma objetiva, o que existe e o transmite à parte velha. Dessa maneira, a parte velha do cérebro reage de acordo com essa nova informação. O surpreendente de tudo isto é que a parte velha do cérebro não reage de maneira direta ao que existe, mas age de acordo com a informação que foi processada pela parte nova. Isso é realmente incrível, porque evidencia o que sempre tenho pregado. Por mais que as circunstâncias tornem-se negativas e não se veja coisa nenhuma, não se ouça nada, nem se apalpe nenhuma evidência, conserva-se aquele pensamento ativo que diz: posso fazê-lo. Se pode, vamos fazê-lo. Então a parte nova do cérebro envia essa informação à parte velha. Desse modo, a parte velha do cérebro recebe uma informação positiva, apesar das circunstâncias adversas do momento.
A parte velha do cérebro, que recebeu a informação positiva, emite hormônios idênticos ao que emite quando se sente feliz e em paz. Dessa forma, permite que mantenhamos nossa saúde física na melhor condição, assim como quando tudo é positivo, apesar das circunstâncias. Por outro lado, por mais que as circunstâncias sejam positivas, se nossa maneira de pensar é negativa e sem esperança, agrava-se a condição física. Em outras palavras, a questão não é a realidade, mas como interpretamos essa realidade. O surpreendente, meus irmãos, é que existe uma informação mais poderosa do que a forma com que o cérebro pensa. Trata-se de confessar nossos pensamentos por meio dos lábios. Quando expressamos nossos pensamentos por meio dos lábios, a parte velha do cérebro não somente pensa, recebe também uma informação muito mais clara. A confissão da boca ordena a parte velha do cérebro e influencia o metabolismo do corpo. Da mesma forma, há um poder incrível nas palavras. Tanto é assim que as palavras não somente influenciam o corpo por meio do cérebro, como também podem transformar outras pessoas, as circunstâncias e também o futuro. Há poder até mesmo nas palavras que proferimos sem muita ponderação. É um poder que supera até mesmo nossa imaginação. Isso quer dizer que as palavras são como um volante que determina a felicidade ou a infelicidade de nossa vida. Assim como podemos mudar o rumo de um automóvel com o movimento do volante, o futuro de nossa vida e até o de outras pessoas pode ser mudado pelas palavras proferidas. Especialmente na infância, é de grande importância a influência do vocabulário das pessoas com quem a criança se relaciona. Essa é a razão por que, na infância, é necessário ter contato com bons mestres e bons pais. Quem são esses bons pais e mestres? São aqueles que ressaltam os pontos positivos da criança e a ajudam a desenvolver uma plenitude por meio de elogios e motivação. Existe na educação uma teoria chamada efeito Pigmaleão, formulada pelo psicólogo Rosenthal. Com o objetivo de comprovar a veracidade dessa teoria, Rosenthal deu a um professor titular a lista de um curso, dizendo: de acordo com o estudo que realizamos, esses alunos têm potencial ilimitado. Assim, se o Senhor conseguir educá-los bem, eles se destacarão no futuro. Tenha isso em conta. Obviamente, o professor observou aqueles alunos durante um ano e, cada vez que eles demonstravam sua capacidade, ele os elogiava. Depois de um ano, as qualificações daqueles alunos tinham melhorado significadamente. Não somente isso, houve uma mudança positiva nas relações pessoais e na atitude em relação ao estudo. O interessante é que a lista de alunos que Rosenthal havia entregado ao professor não era de alunos selecionados, e sim de alunos comuns que não tinham nenhuma capacidade diferente. Ou seja, Rosenthal os havia selecionado aleatoriamente, e a razão por que eles haviam demonstrado qualificação e atitude diferente era terem recebido elogios e motivações permanentes da parte do professor. Aqueles alunos poderiam continuar sendo normais ou tendo baixo rendimento, mas o constante elogio do professor fez que chegassem a ser estudantes exemplares. O elogio tem o poder de transformar o homem. Muitos pensam ser necessária a crítica severa para levar outros à mudança. Ao contrário, porém, a crítica faz que a pessoa criticada tome uma atitude destrutiva ou defensiva. Contrariamente,
O fato de elogiar o ponto forte das pessoas faz que elas se concentrem em sua virtude e acaba por transformar sua vida. Não se esqueça de que suas palavras podem mudar a vida de outras pessoas e, em lugar de criticar, esforce-se em elogiar, meus irmãos, e motivar os outros, com o fim de guiá-los para o bom caminho. As palavras podem trazer outras pessoas da desesperança para a esperança, mas podem também provocar o contrário. Existe um vocabulário nos homens de sucesso. Há aproximadamente um século, aconteceu na Inglaterra um fato que ensina a respeito do vocabulário usado por homens de sucesso. Deixa eu lhes contar. O homem de uma fábrica de sapato colocou um anúncio no jornal procurando novos empregados. Tratava-se de um novo projeto, para o que ele precisava de pessoal especializado. Para a execução do projeto, foram escolhidos 2 candidatos. Entretanto, a maneira com que esses 2 empregados falavam era totalmente diferente. O lugar estratégico escolhido pela empresa para o lançamento do projeto era nada menos que a África do Sul. O primeiro empregado afirmou ser impossível vender sapatos na África do Sul, porque todos os africanos viviam descalços. Depois de um tempo, ele voltou daquele país e, como havia previsto, não conseguira vender nem um par de sapatos. Sua viagem foi um desperdício e o dono da empresa, desgostoso com ele, demitiu-o. O outro empregado tinha uma opinião um tanto diferente. Disse que todos os africanos se tornariam seus clientes, já que ninguém naquele continente usava sapatos. Ele foi enviado à África do Sul. A situação que enfrentou ali não foi nada fácil. Pela falta de costumes, as pessoas não queriam usar sapatos. Ele pensou que faria uma boa venda, mas na realidade foi completamente outra. Ele distribuía mercadoria de graça, meus irmãos, para que as pessoas experimentassem os sapatos, mas elas preferiam andar descalços. Entretanto, ele insistia: todo esse pessoal andará com os sapatos que eu vou vender. Ele não se deu por vencido, não se sentiu frustrado diante da situação. Em lugar disso, acreditou que o que os seus lábios haviam confessado se tornaria realidade e não deixou de buscar novas ideias e de se esforçar para pô-las em prática. Apesar de contínuos fracassos, o empregado não deixava de sair em busca de novos clientes. Um dia, ele propôs ao chefe de uma tribo realizar uma corrida de 4 quilômetros. De início, a ideia pareceu fora de propósito, já que os africanos tinham uma resistência inigualável por serem caçadores e, por isso, terem os músculos das pernas bem desenvolvidos. O prêmio era de muito valor. Não havia razão para recusar a oferta, e eles decidiram participar da competição. O empregado havia proposto que a corrida fosse feita num caminho cheio de pedras e espinhos. Como era de esperar, o homem branco perdeu a corrida e os africanos que tinham músculos mais desenvolvidos ganharam a competição e, com ela, um prêmio de grande valor. Tratava-se de mais uma estratégia de venda fracassada. Com certa arrogância, o chefe da tribo aproximou-se do empregado e disse: "Viu? Nossos pés descalços são mais velozes do que os seus pés calçados." O empregado nada pôde fazer senão reconhecer a derrota. Tem razão, nossos sapatos foram superados pelos pés descalços de seus homens. Entretanto, não acho que fomos derrotados. Olhe, os pés de seus homens estão feridos e sangrando, enquanto os nossos pés não têm nenhum ferimento. E sorridente, mostrou seus pés brancos e ilesos. Olhe, os sapatos protegem os pés.
Não importam os espinhos, se você andar com esses sapatos, os pés estarão sãos. Este é um presente. Prove-os. E se você precisar de outros pares de sapato, não hesite em vir buscá-los, pois eu darei a você outros de presente. E ele começou a distribuir sapatos entre todos os integrantes da tribo. De início, eles questionaram a necessidade de usar sapatos. As palavras persuasivas do empregado, porém, fizeram que levasse os sapatos para casa, a fim de experimentá-los. Depois de certo tempo, as pessoas começaram a se aproximar do empregado, à procura de novos sapatos. E como ele havia prometido, dava os sapatos de presente àqueles que o procuravam. Depois de 2 anos, o chefe da tribo aproximou-se do vendedor e disse: "Os sapatos que você me deu estão gastos. Preciso de outro par." No tempo em que andavam descalços, as pessoas daquela tribo não sentiam falta dos sapatos. Todavia, depois de se acostumar a usar os sapatos, quando estes se estragavam, eles não podiam tolerar o desconforto de andar sem eles. A partir daquele momento, o empregado começou a vender sapatos pelo preço original. Ele recuperou o valor da mercadoria que usou para fazer a promoção e ainda teve um lucro maior do que isso. Os africanos não tinham dinheiro vivo para comprar os sapatos. Para adquiri-los, eles traziam as pedras mais brilhantes e preciosas do mundo, diamantes. Entre eles estava o maior diamante do mundo, que posteriormente foi reunido ao acervo do Palácio Imperial da Inglaterra. O custo de todos os sapatos que aquele empregado havia distribuído gratuitamente não podia se comparar ao valor daquele diamante. Vivendo uma situação semelhante a essa, certa pessoa declarou: "Não é possível, eu não posso." Foi esta confissão negativa que levou o primeiro empregado a perder uma boa oportunidade, enquanto o segundo empregado afirmou convicto: "É possível, vamos fazê-lo." Com a confissão de palavras positivas, ele alcançou o sucesso. As condições e situações que enfrentamos estão em estado intermediário. Fazer de uma crise uma oportunidade e de uma oportunidade uma crise depende de nossa atitude. Todas as coisas são resultado da atitude que se toma. Ter uma atitude negativa ou positiva, isso depende de nossa decisão. Considerando que a conhecida história dos 12 espias de Israel descreve a importância do poder das palavras, no fato que ela encerra, pode ser encontrado o mesmo ensino. Ao chegar a Cades Barneia, Moisés escolheu 12 espias e lhes disse que observassem a terra de Canaã. Os 12 enviados saíram do mesmo lugar, comeram e beberam juntos, dormiram debaixo do mesmo teto durante 40 dias, tempo em que espiaram a terra de Canaã. O povo de Israel estava na expectativa de notícias daqueles homens. Quando os espias voltaram, todos ficaram atentos às palavras deles, a fim de saber o destino que se seguiriam. Entretanto, 10 deles apresentaram um relatório totalmente negativo. Eles disseram: "Estivemos ali, mas a terra tem muitos montes altos, vales profundos e é cercada por muros. Os habitantes são nada menos que os descendentes de Enaque, e comparado a eles, parecíamos gafanhotos. Não podemos entrar na terra deles, senão nossos filhos serão destruídos." Diante da informação negativa dos espias, o povo de Israel ficou muito frustrado. Choraram durante toda a noite e no dia seguinte disseram que queria um novo líder para voltar para o Egito. Calebe e Josué, porém, acalmaram os ânimos do povo, dizendo: "Não é assim. A terra onde estivemos é uma terra boa, que mana leite e mel.
tal como Deus prometeu, parecia o jardim de Javé. Se Deus nos enviar, poderemos ir e conquistar a terra. Vamos conquistá-la. Como é possível que pessoas que estiveram juntas durante 40 dias apresentarem relatórios diferentes? Alguém disse: a realidade não existe, e sim a interpretação que dela se faz. Os 10 espias tinham uma postura intermediária, até que julgassem a condição da terra de Canaã. A interpretação feita por eles, porém, levou-os a observarem a situação de forma completamente diferente. O mesmo acontece, meus irmãos, quando colocamos lentes de cor azul e vemos todas as coisas na cor azul. Depois, usamos lentes vermelhas e vemos tudo em chamas. Precisamos nos lembrar de que a realidade e a essência encontram-se numa posição intermediária. A maneira de interpretar é diferente e, por isso, vemos as coisas como queremos que elas sejam vistas. Diante da mesma realidade, pode acontecer de uma pessoa falar de forma negativa e outra falar de forma positiva. Embora em meio às dificuldades, quem usa lentes do que é positivo consegue ver a esperança no fogo que se apaga. Entretanto, se alguém tem as lentes do negativo, percebe uma realidade negativa, embora as circunstâncias sejam positivas. Existe, meus irmãos, um poder destrutivo das palavras negativas. O professor Kim Hong-kil, da Faculdade de Literatura da Universidade da Coreia, junto com uma equipe de estudiosos representada pela professora Kang Bum-mo, da Faculdade de Ciências Linguísticas, publicou um livro intitulado Uma Análise sobre a Tendência do Uso do Vocabulário do Povo Coreano. O livro apresenta um estudo de 150 frases retiradas de 127 fontes, entre elas artigos de jornais, discursos, revistas, romances, ensaios, livros de autoajuda, de ciências naturais e etc., publicados na década de 1990. O estudo apresenta a conclusão de que a expressão mais usada pelos coreanos é "não há". Sem dúvida, meus irmãos, a análise é uma demonstração da existência de uma raiz do negativismo em nossa sociedade, uma clara evidência de que nos concentramos mais no que não temos, ou seja, no negativo, do que naquilo que temos, isto é, no positivo. As palavras negativas fazem com que o futuro da pessoa mostre-se negativo. As palavras negativas fazem o ambiente de uma família tornar-se negativo. As palavras negativas fazem que o futuro de uma nação torne-se triste e obscuro. Assim, se um indivíduo, uma família ou uma nação quiser transformar o seu futuro, primeiramente deve mudar o seu vocabulário. E a fim de mudar o negativo pelo positivo, em lugar de dizer "eu morro", "não posso", "é impossível", deve dizer "é possível", "eu posso fazer isso", "eu tenho em abundância". No entanto, devemos reconhecer que, por sua vez, as palavras negativas também têm poder. O problema é que esse poder é destrutivo. O fato aconteceu numa catedral católica de um pequeno povoado do campo. Durante a missa, o menino que estava ajudando o sacerdote deixou cair o copo com o vinho da Eucaristia. O sacerdote bateu-lhe no rosto e disse: "Jamais pense em voltar a este altar". A partir daquele instante, o menino passou a ter uma ideia negativa de Deus, ou seja, passou a imaginar um Deus rude e sem amor. Como era de pensar, o menino afastou-se de Deus. Ele cresceu e veio a ser o tirano ditador da Iugoslávia, Josip Broz Tito. Algo semelhante aconteceu em outra catedral. Entretanto,
Ali, aquele menino foi perdoado e motivado pelo sacerdote, que o elogiou por reconhecer sua falta. O menino cresceu e chegou a ser um arcebispo muito famoso. Seu nome, Fulton Sheen. As palavras têm um poder e influência muito grande. É por isso que podem vivificar ou destruir as pessoas. As palavras negativas destroem a vida de outras pessoas. As palavras positivas fortalecem e dão vida aos outros. Então, procure pronunciar palavras positivas diante de qualquer situação. Vejam, meus irmãos, o poder das palavras positivas. Quero compartilhar a história de uma empresária que conseguiu sucesso por meio do pensamento e da confissão positiva. A empresária Austin, que prosperou confeccionando roupas íntimas para a mulher, é um exemplo de sucesso conseguido mediante a confissão positiva. Ao realizar um estudo prévio do mercado de roupas, descobriu que, ao comprar roupas íntimas, as mulheres enfrentavam 2 tipos de problemas. Em primeiro lugar, não encontravam roupa para o seu tamanho. As mulheres com excesso de peso também queriam comprar roupas íntimas e bonitas, mas o problema era que nem sequer as roupas eram confeccionadas em seu tamanho. Ao observar isso, a mulher passou a fabricar roupas íntimas para mulheres com excesso de peso. Em segundo lugar, as mulheres nessas condições sentiam certa vergonha ao pedir o tamanho extra grande. A etiqueta GG transmitia uma sensação de humilhação à compradora em potencial. Era óbvio que, mesmo havendo tamanhos grandes, a maneira de apresentar a roupa era importante. Assim, Austin teve uma ideia brilhante. Em vez de dizer GG, ela passou a usar a etiqueta Queen, que significa rainha. Foi assim que GG, que dava a ideia de uma roupa usada por mulheres obesas, mudou de nome e passou a denominar-se roupa íntima para as rainhas. A intenção de Austin foi que suas consumidoras pudessem se sentir, mesmo que por um instante, como rainhas e não como mulheres com problemas de excesso de peso. A confissão positiva e a fé fizeram com que essa mulher prosperasse em sua empresa. As palavras puderam transformar uma mulher com problemas de excesso de peso em uma rainha. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Provérbios 6:2. As palavras têm um poder extraordinário. Portanto, se conseguirmos usar a nossa confissão de maneira adequada, de acordo com a criação divina, certamente o milagre de Deus se manifestará em nossa vida. Nós precisamos conhecer o poder das palavras que governam a nossa vida. As palavras do homem têm o poder de influenciar. Embora não sejam visíveis aos olhos físicos, as palavras têm o poder de dar vida ou de destruir a vida de outras pessoas, indo além do tempo e do espaço. Isso acontece porque o homem é a única criatura que foi criada segundo a imagem de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, tem um incrível poder criativo. Ele criou o mundo pelo poder de sua palavra. Da mesma forma, o poder da palavra encontra-se em nosso genes. As teorias científicas o demonstram. De acordo com a ciência, tanto o pensamento como a confissão da palavra influencia os micróbios e o corpo humano. A Bíblia e a ciência concordam em que existe poder nas palavras. Assim, devemos procurar fazer uso correto de nosso vocabulário. As palavras negativas têm um poder destrutivo, e é por isso que devemos concentrar em usar palavras criativas que transmitem esperança. Assim, poderemos empregar corretamente o poder da palavra que nos foi dado. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos na série Espiritualidade da Quarta Dimensão. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série, que
está sendo uma bênção. Não se esqueça de deixar seu like e de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Outro canal pelo qual Deus opera por meio do mundo da quarta dimensão é o sonho. A Bíblia declara que, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbios 29:18. Deus opera por meio de suas revelações e dos sonhos, e dá de sua graça a seus filhos, para que estes sonhem. O sonho de Deus, entretanto, é diferente do sonho do mundo, pois é alcançado de outra maneira. Deus nos faz sonhar de acordo com as circunstâncias. O Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas não existentes como se elas já existissem, faz que as circunstâncias sejam adaptadas aos nossos sonhos, e não que nossos sonhos sejam adequados a essas circunstâncias. Por mais que a realidade seja frustrante e desalentadora, não há razão para que deixemos de sonhar. Temos apenas de conceber o sonho de Deus, o qual supera qualquer realidade. Não há necessidade de nos sentir frustrados ao olharmos para as circunstâncias. É preciso visualizar as coisas que não são como se elas já fossem, e chamar as coisas que não são como se houvessem sido realizadas. É dessa maneira que concebemos o sonho de Deus, que depois se manifesta em nossa realidade. O sonho adquire maior força quando nós o confessamos com os nossos lábios. Normalmente, temos a tendência de menosprezar a influência que nossas palavras têm com relação aos sonhos. Entretanto, a confissão cumpre um papel fundamental na concretização dos sonhos. O sonho se põe em funcionamento por meio da confissão da palavra. É preciso alcançar o sonho de Deus mediante a palavra da quarta dimensão. A maioria das pessoas pensa que a chave para tornar os sonhos em realidade é a ação. Ou seja, o segredo é conceber um grande sonho e depois fazer o maior esforço possível para realizá-lo. É por isso que elas estudam ou trabalham desde a manhã muito cedo até tarde da noite. Ao contrário, Deus torna os sonhos em realidade à sua maneira e de forma muito particular. O homem pensa que, para conseguir realizar seus sonhos, as circunstâncias e as situações devem se adequar a eles. O desejo de Deus, porém, é que primeiro imaginemos já ter alcançado nossos sonhos e que os confessemos com nossos lábios. Resumindo, a palavra cumpre um papel fundamental na realização dos sonhos. Meus irmãos, em primeiro lugar, devemos pensar e acreditar que já alcançamos nossos sonhos. O sonho que não é proclamado com a boca perde sua eficácia. O diabo quer que pensemos negativamente e nos diz, para que pecarmos a confiança. Você nunca alcançará seus sonhos. Ele põe nossa fé à prova. Esse sonho em que você acredita é uma inutilidade. Para vencer os ataques do diabo, é necessário proclamar os sonhos. Ao proclamá-los, nosso pensamento e nossa fé apegam-se mais a eles, e o diabo não pode continuar nos atacando. Mesmo nos momentos em que é difícil crer, devemos proclamar nossos sonhos várias vezes para regular constantemente o volante de nossa vida. Joel Osteen, autor do best-seller Sua Vida Melhor Agora, afirmou: as palavras cumprem um papel muito importante na realização dos sonhos.
Os sonhos não são alcançados apenas pelo fato de os visualizarmos com os olhos da fé. A palavra é um canal importante pelo qual alcançamos nossos sonhos. Ao iniciar meu ministério, eu tive um sonho. Embora não fosse fácil pregar o Evangelho sob um toldo daqueles que são usados pelos militares americanos numa zona marginal, eu tive um sonho que me entusiasmava. Nesses primeiros tempos, porém, a única coisa que meus olhos viram eram sacos de arroz, um toldo em um campo de gergelim. Como se isso fosse pouco, em dias de chuva havia mais sapos que pessoas dentro da igreja. Mesmo assim, nunca perdi meus sonhos. O sonho de pregar um evangelho íntegro aos pobres, enfermos e desprotegidos estava se formando dentro de mim. O sonho consistia em pregar a palavra que nos promete prosperidade em todas as coisas, da mesma forma que prospera a alma e a vida em abundância, e dessa maneira oferecer salvação aos oprimidos. A realidade era desalentadora, mas logo comecei a sonhar com a maior igreja da Coreia. Se naquele tempo eu contasse meu sonho a outras pessoas, elas teriam rido de mim, dizendo que eu estava louco. Com certeza perguntariam: como é que de um todo você pensa em construir a maior igreja do país? Como é que você anda a pé de Suandaimon a Bulwandong? Porque você não tem dinheiro para viajar de ônibus e sonha em viajar pelo mundo todo, pregando o evangelho a toda criatura? Entretanto, eu havia transposto a barreira do impossível e começara a sonhar. Além disso, não só me conformei em conceber o sonho, mas confessei-o reiteradas vezes. Sou um pastor de nações. Estou à frente de uma igreja de 100.000 membros. Sou o pastor da maior igreja do mundo. Eu sabia que as pessoas achariam que eu estava louco. Por isso não me animava a confessar o meu sonho em público. No entanto, sempre que estava sozinho, proclamava meus sonhos que superavam toda a realidade. Eu vou construir a maior igreja do mundo. O resultado disso foi que meu sonho tornou-se realidade, superando todas as expectativas, à medida que obedecia à direção do Espírito Santo. O fruto do meu sonho é a Igreja do Evangelho Pleno de Ioldo, frequentada regularmente por mais de 780.000 pessoas. A confissão dos sonhos tem um poder criativo. Não pense que você proclamar seus sonhos seja simplesmente uma confissão verbal. Quando você concebe um sonho e o confessa com a sua boca, ativa-se o mundo da quarta dimensão de Deus, e todas as circunstâncias e situações ajustam-se ao sonho que você declarou. Dessa forma, verá que seu sonho se tornará realidade. Meus irmãos, é preciso confessar o sonho de Deus. Deus trabalha por intermédio de pessoas preparadas. Se você quiser receber as bênçãos em número muito maior do que espera, prepare um recipiente bem grande. Para isso, a primeira coisa que deve fazer é confessar palavras positivas a si mesmo. Deve estar convicto de que o sonho que Deus deu a você se tornará realidade. Deve ainda elaborar uma imagem positiva de si mesmo. A pessoa que vive na expectativa de que o sonho de Deus se cumpra na sua vida deve amar a si mesma e confessar sua visão à medida que alcança seus sonhos. Seok Bon-Ki Tost é uma das marcas pioneiras no negócio de sanduíche na Coreia. Pela sua história, podemos saber quanto é importante a confissão positiva que alguém faz a si mesmo.
O diácono Kim Seok-bong mantém uma rede de postos de venda na rua, onde se vendem sanduíches. Como isso foi possível? Com certeza, ele não teve sucesso logo de início. O primeiro estabelecimento que ele abriu foi perto da terceira rede de subterrâneos da cidade de Seul, na estação Neok-bun, para ser mais exato. No entanto, ele não teve êxito ali. Decidiu então mudar de lugar e dirigiu-se para a estação Hongjai. Lá também não progrediu, havia mais moscas do que clientes. De início, ele pensou que o motivo de seu fracasso fosse o local. Entretanto, passou a analisar as estratégias que usava em seu trabalho e descobriu muita coisa que precisava ser mudada. Percebeu que, porque sentia vergonha de sair às ruas para vender sanduíches, usava um boné tão grande que lhe cobria o rosto. Percebeu que aquela imagem não atraía as pessoas e lhes tirava o apetite, por isso decidiu mudar o pensamento e a atitude. Começou a confessar a si mesmo palavras positivas. A partir daí, todos os dias, punha-se diante do espelho e dizia a si mesmo: sou um homem feliz, sou um homem ocupado, sou um homem cativante. Essa visão o fez tratar seus clientes de maneira diferente. As vendas cresceram e hoje ele é o dono da rede Seok-bong de sanduíches. A confissão positiva feita da pessoa para si mesma é um canal pelo qual se alcança o sonho que se tem em mente. Assim, antes de motivar e elogiar os outros, confesse o seu sonho e recupere uma imagem própria saudável. Se restaurarmos nossa autoimagem por meio da confissão positiva, Deus nos concederá o privilégio de sonhar e de alcançar esse sonho. Agora você precisa compartilhar os sonhos de Deus com outras pessoas. O sonho se torna realidade. Foi este o lema de nossa nação, quando treinávamos nosso time de futebol da Seleção Nacional para a Copa do Mundo em 2002. Todo o povo estava unido com o propósito de disputar a final da Copa do Mundo. O sonho uniu um povo que se encontrava dividido e isso trouxe ânimo geral ao time de futebol. O fato nos ensinava que o sonho de uma comunidade une o grupo e faz concentrar forças para o alcance de um objetivo incrível. O sonho une as pessoas, enquanto o diabo divide a comunidade e interfere negativamente na busca da realização dos sonhos. Ele sempre tenta atacar e destruir aqueles que estão no caminho para o reino dos céus. Com frequência, vemos como o diabo ataca, em especial, a comunidade eclesiástica. A igreja dirige-se em união para o sonho que Deus lhe tem concedido. O diabo, porém, tenta destruir a igreja por meio da crítica e da intriga. Ele usa pastores, presbíteros, diáconos, líderes e novos convertidos com o propósito de destruí-la. Por esse motivo, muitos foram e muitos estão sendo sacrificados. O diabo usa pessoas que nos inspiram confiança, com o objetivo de vê-las cair em pecado. O livro de Jó relata: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó 2, 7-10. Essa é uma cena em que Satanás toma a esposa de Jó
e esta ataca seu marido com seus lábios. O diabo queria que Jó amaldiçoasse a Deus, mas como Jó não consentiu em fazê-lo, Satanás tentou atacá-lo por meio de sua esposa. Felizmente, Jó não pecou e Satanás foi vencido por ele, porque o patriarca se manteve puro diante de Deus e adorou ao Senhor. Por esse relato bíblico, podemos perceber como o diabo tem a intenção de atacar, morder, arrancar e destruir o povo de Deus. Devemos repreender os ataques do inimigo. O diabo tenta infiltrar pensamentos negativos pelos lábios de outras pessoas. É por isso que, num grupo, há tantas murmurações e queixas. O diabo prepara seus ataques, quer esses funcionem, quer não. Criticar e murmurar contra os outros só ajuda a atrair o diabo. É preciso motivar, agradecer e amar outras pessoas da comunidade. Assim, o grupo poderá alcançar o sonho que Deus concedeu a cada um. Além disso, devemos respeitar o sonho dos outros, crer junto com eles e confessar com a nossa boca. Assim, veremos o sonho tornar-se realidade na comunidade da fé. Deus usa a comunidade que se dirige para a visão em unidade. É preciso anunciar o sonho de Deus ao mundo. Deus sonha com coisas grandes e ocultas para nós. Para isso, Ele pré-estabeleceu nossa salvação antes da eternidade e alcançou esse sonho mediante Jesus Cristo. No entanto, Deus sonha com um dia em que toda a humanidade será salva de seu pecado e estará pronta para desfrutar a vida eterna no reino dos céus. Deus usa seus filhos para realizar esse propósito. Como seus filhos, devemos nos preparar para sermos usados no cumprimento do seu sonho. Há muito tempo, assistindo pela TV a pregação do Evangelho, feita pelo Dr. Norman Vincent, conscientizei-me da importância da pregação das boas novas. Ele comentava que seu pai, que era médico, ganhava muito dinheiro. Era uma época em que não havia lâmpada nem o automóvel, e o telefone era uma novidade. Foi nessas circunstâncias que, após ter recebido o chamado de Deus, seu pai abandonou a profissão para dedicar-se à pregação do Evangelho. Como era de esperar, o dinheiro da família diminuiu drasticamente. Norman, que era o filho mais velho, não concordava com a decisão de seu pai, a ponto de se desgostar e questionar: por que o Senhor se dedica ao pastorado? Certo domingo, depois do culto, toda a família estava em casa almoçando. De repente, o telefone tocou. Do outro lado da linha falava uma prostituta de 19 anos de idade, que estava morrendo em consequência de uma doença. Pastor, estou morrendo e não tenho dinheiro para receber nenhum tratamento. Sei que o Senhor também é médico. Peço que o Senhor venha me ajudar com urgência. O pastor Norman foi até o prostíbulo junto com seu filho Norman, que pela primeira vez na vida viu um lugar onde imperavam os palavrões, o descontrole e a vulgaridade. Ali, num aposento escuro, uma jovem de 19 anos estava à morte. Depois de examiná-la, o pastor deu-se conta de que ela não sobreviveria. Nada mais restava a fazer senão abrir a Bíblia e falar-lhe do Evangelho do Senhor. Ouvida a mensagem, a jovem declarou: eu sou uma pessoa má. Meus pais eram crentes, mas quando cheguei à cidade, afastei-me do Senhor e caí nesta vida. Além de me afastar do Senhor, sinto-me suja. O pastor lhe respondeu: não, você é uma boa mulher. Você só está vivendo uma circunstância ruim. Você é uma boa mulher como um anjo, mas caiu num prostíbulo. Basta arrepender-se
e poderá voltar a ser o que era antes. Norman ficou comovido com as palavras do pai. Meu pai fala coisas positivas a uma prostituta, a quem todos menosprezam. Ele se esforça para pregar a mensagem do Evangelho, disse a si mesmo, e sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo todo. Enquanto isso, o pastor seguiu anunciando o amor de Deus à jovem. Jesus foi pregado na cruz e derramou seu sangue por você. Se você crê em Jesus, seus pecados serão limpos pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo a santificará. Assim, você se tornará uma filha de Deus e passará a vida eterna no reino dos céus, onde não existe sofrimento. Com lágrimas nos olhos, a jovem perguntou: é verdade que para ser salva eu preciso apenas crer em Jesus Cristo? Ela desejava de fato aceitar Jesus. Logo em seguida, o pastor impôs as mãos sobre a jovem e disse: com a autoridade que Deus me deu, proclamo que você foi salva em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de observar como a jovem chorava de felicidade, eles voltaram para casa. 1 hora depois, chegou a notícia de que a jovem que haviam visitado tinha morrido. Esse acontecimento fez que Norman começasse a sonhar. Assim como meu pai, eu também quero anunciar o Evangelho e levar almas à salvação. Foi naquele dia que ele se deu conta de que a coisa mais valiosa do mundo era anunciar o Evangelho aos que estavam no pecado e se dirigiam para a morte eterna. Se por meio de suas palavras uma alma foi salva, não duvide que seus lábios foram usados como instrumento de Deus para cumprir o sonho divino. Não devemos retroceder. Ao contrário, é preciso sempre anunciar o Evangelho para alcançar o sonho de Deus e semear sonhos entre as pessoas. É assim que o reino do céu se expande e se manifesta aqui na terra. A melhor coisa que podemos confessar com nossos lábios é o amor de Deus, ou seja, a mensagem do Evangelho. De fato, essa é a maneira mais adequada de se usar a confissão da espiritualidade da quarta dimensão. É preciso alcançar o sonho do reino dos céus por meio da confissão da palavra que move o mundo da quarta dimensão. Se você tem um sonho, proclame-o primeiro. A palavra tem poder para restaurar. A palavra que confessamos no mundo da quarta dimensão muda nossa mentalidade, nossa fé, nossa ação e as circunstâncias. Se temos um sonho e desejamos alcançá-lo, precisamos proclamá-lo. Assim, todas as circunstâncias se ajustam ao sonho. A autoimagem também tem de se alinhar ao sonho. A comunidade deve compartilhar os sonhos e as pessoas se motivar mutuamente e sair em busca da visão. É pela confissão dos sonhos que podemos alcançar aquilo que o grupo tem sonhado. Podemos usar a palavra para manifestar o reino dos céus na terra. E esse é um sonho que existe no coração de Deus. Se, ao pregarmos o Evangelho e anunciarmos o amor de Deus, uma só alma for salva, nossos lábios terão sido usados de maneira mais santa possível. Nosso dever é anunciar o Evangelho com todas as nossas forças. E esse é o sonho que Deus deseja ver confessado por nossos lábios. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um. Você que está aqui nesse canal, talvez você chegou aqui pela primeira vez, convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, para que você não perca nenhum vídeo desta série tão abençoada da quarta dimensão. Deus abençoe você e a sua família. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.